Micaela era uma rica empresária de sucesso que estava atrasada para uma importante reunião. Ela tinha uma marca reconhecida mundialmente de roupas, e uma nova filial iria ser aberta logo. Porém, os negócios não andavam bem, não que isso fosse atrapalhar o seu patrimônio, mas ela queria saber o que estava acontecendo. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas da cidade, o telefone tocou. Era sua assistente, Clara. Senhora Micaela, está tudo pronto para a reunião. Os investidores já chegaram. Estou a caminho, Clara. Peça para servirem um café e mantenha-os ocupados até eu chegar. Micaela já estava com 60 anos. Ela era viúva. Seu marido havia falecido há quase 30 anos atrás em um trágico acidente de carro, juntamente com seu filho, Miguel. Isto havia deixado marcas de rancor e ressentimentos em Micaela, fazendo ela se transformar em uma mulher fria e que só pensava no trabalho. Ela suspirou ao lembrar-se do passado, uma sombra de tristeza passando por seus olhos. Ao chegar ao prédio da empresa, Micaela foi recebida por Clara. Senhora Micaela, aqui estão os relatórios que pediu. Clara entregou uma pasta cheia de documentos. Obrigada, Clara. Micaela pegou a pasta e seguiu em direção à sala de reuniões. Quando entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ela. Micaela manteve a compostura e iniciou a reunião. Bom dia a todos. Vamos começar. Ela disse, com a voz firme. A reunião começou, e Micaela observava atentamente cada apresentação. As palavras dos executivos soavam vazias em seus ouvidos. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Senhores, Micaela interrompeu, precisamos ser francos. Os números não mentem, e estamos enfrentando problemas sérios. Quero soluções, não desculpas. Um dos executivos, João, tentou argumentar. Senhora Micaela, estamos tentando novas estratégias de marketing. Tentando não é suficiente, João. Ela cortou bruscamente. Precisamos de resultados concretos. Continuem trabalhando nisso e tragam-me algo mais substancial na próxima reunião. Após a reunião, Micaela voltou para seu escritório. Sentou-se na cadeira de couro e olhou pela janela, perdida em pensamentos. O peso dos anos de trabalho e a solidão começaram a pesar sobre ela. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhora Micaela, era Clara novamente, tem uma ligação do Sr. Roberto, o novo gerente da filial. Passe a ligação. Micaela respondeu, tentando afastar a melancolia. Micaela, aqui é o Roberto. Precisamos conversar sobre algumas preocupações na nova filial. Fale, Roberto. Ela respondeu, tentando esconder seu cansaço. Os custos estão subindo mais rápido do que o esperado, e estamos enfrentando alguns problemas com fornecedores. Entendi. Micaela respondeu, tentando processar as informações. Vou para a filial amanhã de manhã. Precisamos resolver isso o mais rápido possível. Depois de desligar, Micaela sentiu uma onda de exaustão. O passado parecia sempre à espreita, pronto para atormentá-la nos momentos mais inesperados. Decidiu sair um pouco, talvez uma caminhada ajudasse a clarear sua mente. Enquanto caminhava pelas ruas, passou por um parque onde costumava levar Miguel quando ele era pequeno. As lembranças vieram à tona, trazendo tanto dor quanto uma estranha sensação de conforto. Sentou-se em um banco e viu uma jovem mãe brincando com seu filho. As risadas da criança ecoavam no ar, lembrando-lhe dos momentos felizes que um dia tivera. Por que você me deixou tão cedo, Miguel? Sussurrou, sentindo as lágrimas rolarem pelo rosto. De volta ao escritório, Clara entrou trazendo um chá. Achei que um chá quente poderia ajudá-la a relaxar, senhora. Obrigada, Clara.
Micaela respondeu, tentando sorrir. Você tem sido um grande apoio para mim. Estou aqui para o que precisar, senhora. Clara disse com sinceridade. No dia seguinte, Micaela acordou cedo e dirigiu até a nova filial. Era um edifício moderno, mas ela sentia uma estranha sensação de desconexão ao olhar para ele. Encontrou-se com Roberto, que parecia preocupado. Bom dia, Roberto. Vamos direto ao ponto. Mostre-me onde estão os problemas. Disse, decidida. Roberto a conduziu pelas instalações, explicando as dificuldades que estavam enfrentando. Micaela ouviu atentamente, fazendo perguntas incisivas e buscando entender cada detalhe. Vamos resolver isso, Roberto. Não vou deixar que minha empresa seja prejudicada. Ela afirmou, determinada. De volta ao seu escritório, Micaela passou a tarde analisando os relatórios e buscando soluções. Sentiu uma pontada de solidão e frustração, mas sabia que não podia deixar que isso a impedisse de seguir em frente. Ao anoitecer, Clara entrou com mais uma pilha de documentos. Senhora Micaela, está tudo bem? Parece preocupada. Só estou cansada, Clara. Mas obrigada por se preocupar. Clara hesitou por um momento antes de falar. Senhora, eu sei que é difícil, mas talvez você precise de um tempo para si mesma. Um tempo para lembrar-se de quem você é além da empresária. Micaela olhou para Clara, surpresa pela sinceridade de suas palavras. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse hora de enfrentar os fantasmas do passado e encontrar uma maneira de seguir em frente. Ela suspirou e olhou pela janela novamente, vendo as luzes da cidade se acenderem. A vida continuava, e ela precisava encontrar uma maneira de continuar também, não apenas como a empresária de sucesso, mas como Micaela, uma mulher que já conhecera o amor e a perda, e que ainda tinha muito a viver e a descobrir. Obrigada, Clara. Micaela disse, com um tom mais suave. Vou pensar sobre isso. Clara sorriu, satisfeita por ter conseguido alcançar sua chefe de alguma forma. Qualquer coisa que precisar, estou aqui, senhora. Micaela assentiu, sentindo-se um pouco mais leve. Micaela deixou seu carro na empresa e decidiu ir para casa a pé. Como tinha acabado de anoitecer, ela sentiu que não haveria nenhum risco. Gostava do frescor da noite e das ruas menos movimentadas. Caminhar ajudava a clarear a mente após um dia exaustivo. Enquanto caminhava, seus pensamentos se voltaram ao parque onde costumava passear com Miguel. Decidiu dar uma passada por lá. Ao chegar ao parque, a brisa suave da noite e o silêncio a envolveram. Micaela sentou-se em um banco e ficou olhando para o céu estrelado. As estrelas brilhavam intensamente, como pequenos faróis de esperança em um mar de escuridão. Sentia-se estranhamente em paz ali, como se as estrelas fossem os olhos de seu filho e marido, vigiando-a de onde quer que estivessem. No silêncio do parque, uma linda melodia começou a flutuar no ar. Era a voz de um homem cantando, acompanhada por suaves notas de violão. Micaela seguiu o som da música, curiosa. Do outro lado da praça, algumas pessoas observavam um jovem rapaz. Ele aparentava ter uns 25 anos, mas Micaela não sabia ao certo. Isso, porém, era irrelevante. O que importava era que aquela música era familiar e lhe acalmava a alma, trazendo-lhe boas energias, embora ela não se lembrasse de onde a conhecia. O jovem rapaz, sempre que terminava de tocar e cantar uma música, pedia aos ouvintes que o ajudassem com alguns trocados para que ele pudesse bancar seus estudos na faculdade. É para minha faculdade de medicina, dizia ele entusiasmado. Algumas pessoas davam de bom grado, e outras viravam a cara e nem olhavam para ele. Mesmo assim, ele agradecia a todos de todo o coração. Micaela viu aquela cena, e, mesmo sendo contra ajudar pessoas nas ruas, quis dar uma quantia em dinheiro.
Sentiu que o jovem tinha um objetivo maior, que era os estudos. Ela se aproximou e colocou uma nota na caixa de violão. Obrigado, senhora, disse o rapaz com um sorriso genuíno. Meu nome é Douglas. Qual o seu nome? Meu nome é Micaela, respondeu ela, tentando esconder a emoção na voz. Você toca muito bem, Douglas. Onde aprendeu? Aprendi sozinho, senhora Micaela. A música sempre foi minha paixão. Douglas respondeu, arrumando suas coisas. Agradeço muito pela ajuda. Voltarei aqui em alguns dias. Micaela assentiu, observando enquanto ele se afastava. Quando Douglas levantou o braço direito para acenar um adeus, algo no pulso dele chamou a atenção de Micaela. Era uma pulseira estranha, mas muito familiar. Micaela sentiu um frio na espinha. Aquela pulseira era idêntica à de seu falecido filho, Miguel. Douglas! Gritou ela, mas ele já estava longe demais para ouvi-la claramente. Micaela tentou ir atrás dele, mas estava de saltos altos e as ruas eram bastante desreguladas. A idade de Micaela também não ajudava. Ela tropeçou e caiu de joelhos, vendo Douglas desaparecer na escuridão. De volta ao banco, Micaela sentiu uma onda de desespero. Por que aquele jovem estava com a pulseira de seu falecido filho? Onde ele a havia encontrado? Quem era ele? A pulseira era única, personalizada apenas para Miguel. Como ele poderia tê-la? Sentada ali, Micaela relembrou o dia em que havia mandado fazer a pulseira para Miguel. Tinha o nome dele gravado com uma mensagem de amor. Ele nunca a tirava, e ela desapareceu com ele no acidente. Micaela voltou para casa com o coração pesado, sua mente girando com perguntas sem respostas. No dia seguinte, Micaela não conseguia tirar Douglas e a pulseira de sua mente. Decidiu que precisava encontrá-lo novamente. Ligou para Clara e pediu para que ela reprogramasse todas as reuniões. Senhora Micaela, aconteceu alguma coisa? Perguntou Clara, preocupada. Preciso resolver um assunto pessoal, Clara. Não se preocupe, estarei de volta em breve. Respondeu Micaela, tentando manter a calma. De volta ao parque naquela noite, Micaela procurou por Douglas. Caminhou de um lado para o outro, perguntando aos frequentadores se haviam visto o jovem músico. Ele costuma tocar aqui, mas não sei quando voltará, disse um senhor sentado em um banco. Micaela sentou-se e esperou, o tempo passando lentamente. A cada noite, voltava ao parque na esperança de ver Douglas novamente, mas ele não aparecia. A espera se tornava cada vez mais angustiante. Micaela começou a sentir uma mistura de desespero e determinação. Uma semana se passou, e não havia sinal de Douglas. Micaela estava exausta, mas não desistiria. Decidiu procurar em outros lugares. Visitou outros parques, perguntou em cafés e até em algumas universidades locais, mas ninguém sabia de Douglas. Senhora Micaela, talvez ele tenha se mudado ou encontrado outro lugar para tocar, disse Clara, tentando confortá-la. Não, Clara. Eu sinto que há algo mais. Preciso encontrá-lo, respondeu Micaela, sua voz cheia de determinação. Finalmente, após quase um mês de busca, Micaela decidiu voltar ao parque uma última vez. Sentou-se no banco onde sempre esperava e olhou para as estrelas, rezando por um sinal. De repente, ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu Douglas. Ele parecia cansado, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Senhora Micaela, estou aqui, disse ele, aproximando-se. Micaela levantou-se rapidamente, sentindo uma onda de alívio e emoção. Douglas, você voltou.
exclamou ela, com a voz trêmula. Sim, senhora Micaela. Precisei resolver alguns assuntos pessoais, mas estou de volta. Respondeu ele, com um sorriso cansado. Micaela olhou para a pulseira no pulso dele. Douglas, preciso saber. Como você conseguiu essa pulseira? Perguntou ela, sua voz cheia de urgência. Douglas olhou para a pulseira e depois para Micaela. Encontrei entre os pertences da minha mãe. Ela faleceu quando eu era pequeno e nunca soube de onde vieram todas as coisas que ela tinha. Disse ele, com tristeza. Micaela sentiu uma mistura de alívio e confusão. Quem era a mãe de Douglas? Como ela conseguiu a pulseira de Miguel? Douglas, essa pulseira pertencia ao meu filho. Ele morreu há muitos anos. A voz de Micaela tremeu ao falar. Douglas ficou em choque, sem saber o que dizer. Senhora Micaela, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu posso devolver a pulseira. Não, Douglas. Disse ela, respirando fundo. Não é isso. Quero entender como essa pulseira chegou até você. Preciso saber mais sobre sua mãe e seu passado. Douglas assentiu, tentando processar tudo. Eu também quero saber, senhora Micaela. Vamos descobrir juntos. Disse ele, com determinação. Enquanto conversavam, Micaela sentiu uma conexão inexplicável com Douglas. Ele era um jovem determinado, com um sonho de ser médico, e agora, de alguma forma, estava ligado ao passado dela de uma maneira que ambos precisavam entender. A noite avançava, e a busca por respostas apenas começava. Douglas prometeu investigar e contar mais a Micaela sobre como sua mãe conseguiu aquela pulseira. Vou fazer o possível para descobrir tudo, senhora Micaela, disse Douglas com um tom de sinceridade. Eu agradeço muito, Douglas. Aqui está meu contato. Micaela entregou-lhe um cartão de visitas. E anotei o endereço dele também. Douglas guardou o cartão com cuidado. Pode deixar, vou começar a procurar assim que possível. Micaela acenou e se despediu de Douglas, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. De volta à sua casa, sentou-se em sua poltrona favorita e deixou suas lembranças a envolverem. O passado voltou com força total. Há quase 30 anos, Micaela tinha uma importante reunião de negócios. Era um projeto crucial para sua carreira, mas a família havia planejado uma viagem de férias para a casa de campo, um lugar isolado no interior. Meus amores, sinto muito, mas isso é muito importante, disse ela, tentando justificar sua ausência. Miguel, com seus olhos brilhantes de tristeza, perguntou. Isso é mais importante do que eu, mamãe? O coração de Micaela apertou, mas ela respondeu. É claro que não, Miguel. Assim que eu terminar, vou encontrá-los lá. Seu marido, Ricardo, balançou a cabeça, visivelmente decepcionado. Mais uma vez, você prioriza o trabalho sobre a família, Micaela. Ricardo e Miguel foram sozinhos de carro para a casa de campo. No caminho, Ricardo tentava animar o filho. Logo sua mãe estará aqui conosco, Miguel. Vamos nos divertir enquanto isso. Miguel sorriu, mas a tristeza ainda era evidente em seu olhar. Foi então que, em um momento de distração, Ricardo perdeu o controle do carro ao tentar desviar de um motorista descontrolado na contramão. Miguel, segure-se! Gritou Ricardo enquanto o carro derrapava. A estrada era estreita, com uma velha ponte de madeira. O carro rompeu a barreira e caiu no precipício abaixo, direto no rio. Ricardo sempre carregava combustível extra, e esse excesso causou uma explosão devastadora quando o carro bateu nas rochas. O fogo consumiu tudo, não deixando rastro. Micaela estava em uma reunião quando percebeu que Ricardo e Miguel não haviam dado notícias.
Ao chegar em casa, encontrou um silêncio perturbador. Tentou ligar para Ricardo várias vezes, mas sem resposta. Uma inquietação crescia em seu peito. No dia seguinte, ligou para a casa de campo. Eles chegaram? Perguntou Micaela ansiosa. Não, senhora Micaela, não temos sinal deles, respondeu um dos funcionários. Desespero tomou conta de Micaela. Correu para a polícia e equipes de busca foram mobilizadas. Encontraram os restos do veículo, mas o incêndio havia destruído quase tudo. Micaela teve esperanças de que Ricardo e Miguel tivessem caído no rio e sobrevivido. Contratou mergulhadores e mobilizou buscas por semanas. Mas nada foi encontrado. Anos se passaram e, finalmente, Micaela teve que aceitar a dura realidade: eles não sobreviveram. De volta ao presente, Micaela foi dormir chorando. As memórias dolorosas ainda a assombravam. Seus sonhos eram tomados por visões do acidente, de Miguel gritando e do fogo que consumia tudo. Na manhã seguinte, Clara notou a expressão abatida de Micaela. Senhora Micaela, está tudo bem? Parece cansada. Estou, Clara. Tive uma noite difícil, respondeu Micaela, esfregando os olhos. Clara hesitou antes de continuar. Precisa de algo? Posso ajudá-la de alguma forma? Não, Clara. Só preciso de um momento para processar tudo. Ao longo dos dias seguintes, Micaela continuou sua rotina de trabalho, mas sua mente estava constantemente em Douglas e na pulseira. Cada vez que olhava para seu telefone, esperava uma mensagem ou uma ligação dele. Uma semana se passou e Micaela começou a se sentir impaciente. Decidiu ligar para Douglas. Olá, Douglas. É Micaela. Alguma novidade sobre a pulseira? Olá, senhora Micaela. Tenho algumas pistas, mas ainda estou investigando. Prometo que estou fazendo o meu melhor para descobrir tudo. Agradeço muito, Douglas. Espero que possamos resolver isso em breve. No fim de semana, Micaela decidiu visitar a casa de campo pela primeira vez em anos. Precisava revisitar o local onde tantas memórias foram feitas e perdidas. Ao chegar, sentiu uma onda de nostalgia e tristeza. Caminhou pelos terrenos, lembrando-se de Miguel correndo pelos campos e de Ricardo sentado na varanda, sorrindo. Parou na beira do rio, onde o carro havia caído. As águas estavam calmas, mas Micaela sabia que sob aquela superfície tranquila havia um mar de lembranças dolorosas. Sentou-se na margem, deixou as lágrimas fluírem e falou em voz alta. Miguel, Ricardo, sinto tanto a falta de vocês. Nunca consegui superar a perda. Prometo que vou descobrir a verdade sobre a pulseira. Isso é o mínimo que devo a vocês. Enquanto estava ali, seu telefone tocou. Era Douglas. Senhora Micaela, acho que encontrei algo. Preciso que você venha até minha casa. Tenho informações importantes. Estou a caminho, Douglas. Respondeu ela, com o coração acelerado. Micaela dirigiu até o endereço que Douglas havia lhe dado. Chegando lá, foi recebida por ele. Douglas a conduziu até uma pequena sala onde tinha espalhado vários documentos e fotos. Senhora Micaela, encontrei algumas coisas sobre minha mãe. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital onde muitas vítimas de acidentes eram levadas. Encontrei registros que indicam que ela pode ter estado presente no acidente do seu marido e filho. Micaela sentiu um frio na espinha. Isso significa que minha família pode ter sobrevivido e ter sido levada ao hospital? Que há mais coisas que eu não sei. Então, onde eles podem estar? É possível, senhora Micaela. Precisamos investigar mais a fundo, disse Douglas com um tom sério.
Micaela olhou para Douglas, sentindo uma mistura de esperança e medo. Finalmente, havia uma chance de descobrir o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Vamos fazer isso juntos, Douglas. Preciso saber a verdade. Disse Micaela, com determinação. Douglas assentiu. Estou com você, senhora Micaela. Vamos descobrir o que aconteceu. Micaela começou a suspeitar de algo, então, ela perguntou. Douglas, tenho 2 perguntas a lhe fazer. Claro, dona Micaela, pode perguntar. Micaela respirou fundo, hesitando um pouco antes de continuar. Você poderia mostrar uma foto sua quando era pequeno? Douglas franziu a testa, achando aquilo estranho, mas sabia que tinha algumas fotos de quando era criança. Antes de mostrar, perguntou, com uma expressão de preocupação. A senhora está pensando que eu sou o seu filho que supostamente havia morrido? Micaela deixou escorrer algumas lágrimas e respondeu com a voz trêmula. Douglas, apenas uma foto tiraria toda esta dúvida. Douglas sentiu o peso da situação, pegou sua carteira e tirou uma pequena foto. Era ele, sorrindo, com cerca de 5 anos. Mostrou a foto a Micaela, que quase caiu para trás ao ver a imagem. Ali estava Miguel, seu filho. Douglas, este é você na foto? Perguntou ela, sua voz cheia de emoção. Sim, sou eu, confirmou Douglas, ainda sem entender completamente o porquê da reação dela. Micaela teve uma mistura de dúvidas se acreditava ou não. Precisava de mais evidências. E seu pai? Você tem fotos dele? Perguntou ela, com uma urgência renovada. Douglas assentiu, embora estivesse visivelmente confuso. Sim, eu tenho. Mas ele está internado até hoje em coma em um hospital de um outro estado. É por isso que eu quero tanto fazer medicina, para tentar curar meu pai. Ele então mostrou a foto do pai. Micaela ficou em choque ao reconhecer Ricardo, seu marido. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ela olhava fixamente para a foto. Eu sabia. Eu sentia que vocês estavam vivos, murmurou ela, quase para si mesma. Douglas, precisamos ter certeza de que você é mesmo Miguel. Aceitaria fazer um exame de DNA? Douglas hesitou, mas concordou. Sim, dona Micaela. Eu aceito, mas, para ser honesto, não acredito que sou seu filho. Fui criado pela falecida enfermeira, que sempre me disse que era minha mãe. Conforme os dias passaram, Micaela organizou a viagem para visitar o marido desaparecido no hospital de outro estado. Não era onde ficava a casa de campo deles, nem onde Micaela residia. Era estranho como Ricardo e Miguel foram parar ali. No hospital, as enfermeiras conheciam Douglas. Ele é o filho da falecida enfermeira-chefe, disseram, enquanto guiavam Micaela até o quarto de Ricardo. Quando Micaela entrou no quarto, seu coração quase parou. Lá estava Ricardo, deitado, em coma, mas vivo. Ela se aproximou lentamente, sentindo uma onda de emoções. Ricardo, sussurrou ela, segurando a mão dele. Estou aqui, meu amor. As lágrimas corriam livremente enquanto ela sentia o calor da mão dele. Depois de alguns minutos, as enfermeiras entraram e explicaram a situação. Ele foi trazido aqui depois de um acidente há muitos anos. A enfermeira-chefe cuidou dele pessoalmente até o dia do falecimento dela. Desde então, ele está sob nossos cuidados. Micaela agradeceu às enfermeiras e pediu para ficar um momento a sós com Ricardo. Sentou-se ao lado dele e começou a falar sobre os anos que haviam se passado, as lutas e a saudade. Sabia que, de alguma forma, ele podia ouvi-la. Quando voltou ao hotel, Douglas estava esperando por ela. Como ele está, dona Micaela? Perguntou ele, com preocupação nos olhos.
Ele está em coma, mas vivo. Não posso acreditar que todos esses anos passei sem saber que vocês estavam aqui. Disse ela, com a voz embargada. Douglas sentou-se ao lado dela, tentando confortá-la. Sei que é muito para processar, mas vamos descobrir a verdade juntos. Vou fazer o exame de DNA. No dia seguinte, foram ao laboratório fazer o exame. O processo foi rápido, mas a espera pelos resultados parecia interminável. Durante esse tempo, Micaela e Douglas passaram mais tempo juntos, compartilhando histórias e memórias. Micaela falou sobre Miguel, sobre como ele era um menino cheio de vida e sonhos. Você se parece tanto com ele, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Douglas ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. Ele também contou a Micaela sobre sua vida com a enfermeira, que o criou com amor e dedicação. Ela sempre dizia que eu tinha um propósito maior. Talvez ela soubesse algo que nunca me contou, refletiu Douglas. Finalmente, o dia dos resultados chegou. Micaela e Douglas foram ao laboratório juntos. A tensão era palpável enquanto esperavam o técnico chamar seus nomes. Douglas Ferreira e Micaela Alves, por favor, chamou o técnico. Eles se levantaram e seguiram para o escritório. O técnico os recebeu com um sorriso gentil. Temos os resultados. E eles são conclusivos. Douglas, você é realmente Miguel, filho da senhora Micaela e do senhor Ricardo. Micaela sentiu uma onda de alívio e felicidade tão intensa que quase não conseguia respirar. Abraçou Douglas, agora sabendo com certeza que ele era seu filho. Miguel, meu filho, você está vivo, disse ela, chorando de alegria. Douglas estava em choque, mas um sorriso começou a se formar em seu rosto. Mãe, disse ele, finalmente aceitando a verdade. Os próximos dias foram cheios de conversas e revelações. Micaela passou a visitar Ricardo diariamente, conversando com os médicos sobre suas chances de recuperação. Douglas, ou melhor, Miguel, decidiu se dedicar ainda mais aos estudos de medicina, determinado a encontrar uma maneira de ajudar seu pai. Enquanto isso, Micaela começou a planejar o futuro, um futuro onde sua família finalmente poderia estar reunida novamente. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia-se esperançosa. O reencontro com Miguel e a possibilidade de recuperar Ricardo lhe deram uma nova razão para viver e lutar. Porém, Micaela não entendia por que Ricardo e Douglas foram parar naquele estado tão distante, se o acidente foi em outro estado e eles moravam em outro. Então, Micaela foi conversar com as enfermeiras amigas da enfermeira-chefe. Margarida, uma das enfermeiras mais antigas, se prontificou a conversar com Micaela e contar o que sabia. Dona Micaela, eu sei que tudo isso deve ser muito confuso para a senhora, começou Margarida, enquanto se sentavam em uma sala reservada do hospital. Confuso é pouco, Margarida. Não consigo entender como meu marido e meu filho foram parar aqui. Micaela respondeu, com uma expressão de desespero. Margarida suspirou e começou a contar a história. A enfermeira-chefe, Rosa, vivia em um relacionamento muito ruim. Ela acabou fugindo de tudo, mas seu marido não estava disposto a deixá-la ir. Rosa se cansou de fugir e o denunciou, conseguindo que ele fosse preso pelos crimes dele. Micaela assentiu, incentivando Margarida a continuar. No caminho de volta para casa, Rosa estava vindo de outra cidade. Ela parou na beira de um rio para descansar e respirar um pouco. Foi quando viu tudo acontecer. Aquele acidente fatal. Micaela estava cada vez mais atenta, suas mãos tremendo levemente. Rosa não esperava que houvesse sobreviventes, mas viu um homem cair do carro abraçado a um garotinho, continuou Margarida. O homem bateu com a cabeça quando nadava no rio, e o carro explodiu ao bater em umas pedras. Rosa conseguiu salvar ambos, mas o homem estava apenas balbuciando algumas palavras.
Ele dizia: cuide dele, por favor. Meu Deus, Ricardo, Micaela murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rosa, com seu bom coração, chamou por ajuda. Mas o hospital daquele lugar estava sem espaço naquele dia, então fizeram os primeiros atendimentos ali e levaram o garoto e o pai para nossa cidade, onde fizeram todo o atendimento aqui. Micaela olhou fixamente para Margarida, tentando absorver tudo. Porém, o pai jamais acordou, continuou Margarida, com tristeza na voz. Rosa e nós tentamos encontrar os parentes, mas não havia documentos ou nada que identificasse eles. Rosa ficou tão compadecida dos dois que decidiu adotar o garotinho, que devido a todo aquele choque estava sem falar e tinha perdido a memória de quem ele era. Ele não lembrava de nada? Perguntou Micaela, sua voz quase um sussurro. Não, dona Micaela. Além de ser muito novinho, o trauma foi muito grande. Rosa o adotou e deu a ele o nome de Douglas. Micaela sentiu um misto de gratidão e tristeza. Rosa foi um anjo na vida de Miguel. Douglas, disse ela, corrigindo-se. Eu nunca poderei agradecer o suficiente pelo que ela fez. Margarida segurou a mão de Micaela, oferecendo conforto. Rosa foi uma mulher incrível. Ela criou Douglas com tanto amor e dedicação. Sempre dizia que ele tinha um propósito maior na vida. Micaela olhou para Margarida, sentindo-se um pouco mais leve por saber a verdade. E agora, ele quer ser médico para tentar curar o próprio pai? Meu Deus, que ironia! Disse Micaela, com um sorriso triste. Margarida assentiu. Sim, dona Micaela. E ele está determinado a isso. Os dias passaram, e Micaela começou a visitar Ricardo regularmente. Sempre que ia ao hospital, Douglas, agora Miguel, estava lá também. Eles passavam horas conversando, reconstruindo os laços perdidos pelo tempo e pelo destino cruel. Micaela ainda não conseguia acreditar completamente em como tudo havia acontecido, mas estava determinada a recuperar o tempo perdido. Miguel, você se lembra de alguma coisa do acidente? Perguntou Micaela, durante uma visita. Douglas, agora chamado de Miguel, balançou a cabeça. Não, mãe. Apenas flashes confusos, mas nada concreto. É como um sonho distante, respondeu ele, com um olhar pensativo. Micaela suspirou. Eu entendo. Talvez seja melhor assim. Não quero que você reviva aquele horror. Miguel segurou a mão de Micaela. Mãe, eu sei que tudo isso é muito difícil, mas estamos juntos agora. Vamos superar isso. Disse ele, com firmeza. Micaela sorriu, sentindo-se mais forte com o apoio de seu filho. Obrigada, Miguel. Seu pai vai se orgulhar tanto de você quando acordar. Os médicos continuavam monitorando o estado de Ricardo, mas seu progresso era lento. Miguel se dedicava aos estudos de medicina com uma nova motivação, determinado a encontrar uma maneira de ajudar seu pai. Micaela, por sua vez, começou a investir em pesquisas e tratamentos que pudessem acelerar a recuperação de Ricardo. Em uma noite, enquanto Micaela e Miguel estavam no hospital, o médico responsável pelo caso de Ricardo entrou na sala. Dona Micaela, Miguel, temos algumas notícias, começou o médico, com um tom cauteloso. O que houve, doutor? Perguntou Micaela, ansiosa. Ricardo apresentou algumas respostas reflexivas. Isso é um bom sinal. Não podemos prometer nada, mas é um progresso, explicou o médico. Micaela sentiu uma onda de esperança. Isso é maravilhoso! Exclamou ela, segurando a mão de Ricardo. Você ouviu isso, meu amor? Estamos mais perto de tê-lo de volta. Miguel estava ao lado dela, com os olhos brilhando de esperança. Vamos continuar lutando, pai.
Eu não vou desistir de você, disse ele, com determinação. Os dias continuavam cheios de desafios, mas Micaela e Miguel estavam mais unidos do que nunca. Eles sabiam que a jornada seria longa, mas estavam prontos para enfrentar tudo juntos. O reencontro trouxe não só a esperança, mas também a força necessária para seguir em frente e lutar pelo futuro da família. E assim, enquanto as visitas ao hospital se tornavam rotina, Micaela e Miguel se preparavam para o que viesse a seguir, sabendo que, apesar de tudo, estavam finalmente juntos, prontos para reconstruir suas vidas e enfrentar os desafios que o destino ainda reservava para eles. Micaela não acreditava no presente que estava recebendo da vida, era como se uma segunda chance estivesse sendo dada a ela. Às vezes, quando Micaela acordava pela manhã, pensava que tudo tinha sido um sonho. Mas então ela ligava para Miguel ou para o hospital e via que tudo era verdade. Os negócios de Micaela estavam indo bem. Sua assistente, Clara, estava se mostrando ser uma ótima administradora em sua ausência, além de ser uma pessoa de total confiança. Micaela tinha agora a liberdade de se dedicar totalmente à sua família recém-redescoberta. Clara, como estão as coisas na empresa? Perguntou Micaela em uma de suas ligações diárias. Tudo sob controle, senhora Micaela. As vendas estão subindo e as novas estratégias de marketing estão funcionando bem, respondeu Clara com um tom tranquilizador. Micaela se perguntava se aquilo tudo não tinha sido um milagre, se ela não estava em outro mundo ou outra dimensão como nos filmes. Mas era real. Ela sabia que tudo era real. Miguel, agora um jovem determinado e cheio de sonhos, frequentemente visitava a mansão de sua mãe. E ela se emocionava toda vez que o via. Miguel, meu amado filho, por que você veio para esta cidade para tentar medicina? Perguntou Micaela, certa manhã, enquanto tomavam café juntos na varanda. Mãe, a faculdade particular de medicina aqui é a melhor. Então eu quis tentar. Mas, como eu não tinha dinheiro, fui tocar violão nas ruas para juntar dinheiro, respondeu Miguel, com um sorriso que lembrava o pai. Micaela então lembrou da melodia que Miguel estava tocando no dia em que o conheceu novamente. Era a música de ninar que ela cantava para ele dormir, com seu marido ao lado. A lembrança a encheu de emoção. Você se lembra dessa música? Perguntou ela, com os olhos marejados. Sim, mãe. Sempre me acalmou. Quando eu toco, sinto uma conexão com algo muito importante, mesmo antes de saber que você era minha mãe, respondeu Miguel, segurando a mão dela. De repente, o telefone de Micaela tocou, interrompendo o momento. Era Margarida, a enfermeira. Dona Micaela, é sobre seu marido. Venha urgente, disse Margarida, com a voz séria. O que aconteceu, Margarida? Ele está bem? Perguntou Micaela, com o coração acelerado. Não posso falar mais por telefone. Venha o mais rápido possível, insistiu Margarida. Micaela desligou, sentindo uma onda de pânico. Olhou para Miguel. Miguel, precisamos ir ao hospital. É sobre seu pai, disse ela, sua voz trêmula. Vamos, mãe. Eu dirijo, respondeu Miguel, pegando as chaves do carro. Durante a viagem, o silêncio no carro era denso. Micaela tentava manter a calma, mas sua mente estava repleta de possibilidades terríveis. Miguel, ao volante, dirigia com uma determinação serena, tentando não deixar transparecer seu próprio medo. Ele vai ficar bem, mãe. Precisamos ter fé, disse Miguel, tentando confortá-la. Quando chegaram ao hospital, Margarida os esperava na entrada. O que aconteceu, Margarida? Perguntou Micaela, ofegante. Venham comigo, disse Margarida, conduzindo-os pelo corredor até o quarto de Ricardo. Ao entrar, Micaela viu Ricardo na cama, com os olhos semiabertos.
Um médico estava ao lado dele, verificando seus sinais vitais. Ele acordou. Está respondendo aos estímulos, disse o médico, com um sorriso. Micaela correu até a cama de Ricardo, segurando a mão dele. Ricardo, meu amor, estou aqui. Você está me ouvindo? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. Ricardo piscou lentamente e tentou falar, mas a voz estava fraca. Micaela, murmurou ele, com dificuldade. Sim, sou eu. Estou aqui com Miguel. Nós estamos aqui, meu amor, disse Micaela, apertando a mão dele. Miguel se aproximou, emocionado ao ver o pai consciente. Pai, sou eu, Miguel. Estamos juntos novamente, disse ele, tentando segurar as lágrimas. Ricardo olhou para Miguel, e um brilho de reconhecimento passou por seus olhos. Miguel, meu filho, disse Ricardo, com a voz fraca. O momento era mágico e cheio de emoção. Micaela não conseguia acreditar que finalmente sua família estava se reunindo, mesmo que lentamente. Ele vai precisar de muito cuidado e fisioterapia, mas os sinais são positivos, explicou o médico, interrompendo o momento. Faremos tudo o que for necessário. Não vamos deixá-lo sozinho nem por um momento, garantiu Micaela. Os dias que se seguiram foram de intenso cuidado e dedicação. Miguel continuava seus estudos, mas agora com uma motivação ainda maior. Micaela passava a maior parte do tempo ao lado de Ricardo, ajudando na recuperação e encorajando-o a cada pequeno progresso. Uma tarde, enquanto estava sentada ao lado de Ricardo, Micaela refletia sobre tudo o que havia acontecido. Sentia uma gratidão profunda por cada momento, por cada pequena vitória. Ricardo, eu nunca perdi a esperança. Sabia que um dia estaríamos juntos novamente, disse ela, acariciando o rosto dele. Eu sei, Micaela. E por isso estou aqui. Por você e pelo nosso filho, respondeu Ricardo, com um sorriso fraco, mas cheio de amor. Miguel entrou no quarto, trazendo algumas flores que havia colhido no jardim do hospital. Olhem o que encontrei. Achei que poderia alegrar um pouco mais o ambiente, disse ele, colocando as flores em um vaso ao lado da cama. São lindas, Miguel. Obrigada, disse Micaela, sorrindo para o filho. Ricardo olhou para Miguel, com orgulho nos olhos. Você se tornou um homem incrível, Miguel. Estou tão orgulhoso de você, disse ele, com emoção na voz. Miguel segurou a mão do pai. Tudo que sou devo a você e à mãe. Estamos juntos agora, e nada mais pode nos separar. Enquanto a noite caía, a família permaneceu unida, compartilhando histórias, risos e lágrimas. Micaela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas com Miguel e Ricardo ao seu lado, sentia que qualquer obstáculo poderia ser superado. Vamos enfrentar tudo juntos, como sempre deveríamos ter feito, disse Micaela, olhando para os dois homens mais importantes de sua vida. E assim, com amor e determinação, a família começava a reconstruir o que o destino quase havia destruído. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas esperanças e a certeza de que estavam onde deveriam estar, juntos. Assim, Micaela sentiu a paz que sempre procurou em sua vida, mas faltava algo que ela precisava fazer. Ela foi até o túmulo de Rosa. Precisava agradecer a ela por tudo que aquela bondosa mulher fez. Ela viajou para aquela cidade em segredo, sem contar a ninguém sobre seu destino. Ao chegar lá, sentiu um misto de ansiedade e gratidão. Era um pequeno cemitério, tranquilo e bem cuidado, localizado nos arredores da cidade. Micaela caminhou lentamente entre as lápides até encontrar o túmulo de Rosa. As flores ao redor do túmulo estavam bem cuidadas, um testemunho do carinho e respeito que muitos ainda tinham por ela. Rosa, começou Micaela, com a voz trêmula. Eu sou Micaela, a mãe de Miguel, ou melhor, Douglas, como você o chamou. Ela se ajoelhou diante da lápide,
sentindo a brisa suave acariciar seu rosto. Não sei como expressar minha gratidão. Você salvou meu filho e meu marido. Cuidou de Miguel como se fosse seu próprio filho. Ele cresceu um homem bom e forte, tudo graças a você. As lágrimas escorriam pelo rosto de Micaela enquanto ela falava. Não posso acreditar que finalmente os encontrei, depois de tantos anos. Seu sacrifício, sua bondade. Rosa, você foi um anjo em nossas vidas. Eu gostaria de ter conhecido você em vida, para poder agradecê-la pessoalmente. Mas aqui estou, abrindo meu coração para você, esperando que de alguma forma você possa ouvir minhas palavras. Ela colocou um buquê de flores frescas sobre o túmulo. Prometo cuidar de Miguel e de Ricardo. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para honrar sua memória e o amor que você deu ao meu filho. Obrigada, Rosa, do fundo do meu coração. Micaela ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio, sentindo uma conexão profunda com aquela mulher que nunca conheceu, mas cuja vida estava agora intrinsecamente ligada à sua. Após isso, ela voltou para casa, mas decidiu parar na pracinha onde encontrou Miguel pela primeira vez. Sentou-se no mesmo banco, sentindo uma profunda satisfação pela chance maravilhosa que recebeu. Enquanto olhava ao redor, as lembranças daquele dia voltaram com força total. Parece mesmo um sonho, murmurou para si mesma. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Micaela se perdeu em seus pensamentos, refletindo sobre o milagre que havia acontecido em sua vida. Foi então que seu telefone tocou. Era Miguel. Mãe, onde você está? Venha para casa. Hoje fiz um delicioso jantar, disse Miguel, com entusiasmo na voz. Micaela sorriu ao ouvir a voz do filho. Estou na pracinha onde nos encontramos pela primeira vez, Miguel. Já estou a caminho, respondeu ela, levantando-se e sentindo uma onda de felicidade. Durante o caminho de volta para casa, Micaela não conseguia conter a emoção. Sentia-se mais viva do que nunca, cheia de esperança e gratidão. Quando chegou, foi recebida pelo cheiro delicioso do jantar preparado por Miguel. Ele estava na cozinha, finalizando os últimos detalhes. Mãe, bem-vinda. Espero que esteja com fome, disse Miguel, abraçando-a calorosamente. Estou sim, meu querido. Estou ansiosa para provar sua comida, respondeu Micaela, retribuindo o abraço. Sentaram-se à mesa e Miguel serviu o jantar. Enquanto comiam, conversaram sobre várias coisas, rindo e compartilhando histórias. Miguel, você sabia que esta é a primeira vez em muitos anos que sinto uma paz verdadeira? Disse Micaela, olhando para o filho com carinho. Fico tão feliz por ouvir isso, mãe. Tudo o que mais quero é ver você feliz, respondeu Miguel, segurando a mão dela. E estou, meu filho. Estou mais feliz do que jamais poderia imaginar. Micaela fez uma pausa, sentindo-se compelida a compartilhar mais. Hoje, fui ao túmulo de Rosa. Precisava agradecer a ela por tudo. Miguel ficou surpreso, mas compreensivo. Fico feliz que tenha feito isso, mãe. Ela realmente merece nossa gratidão. Sem Rosa, não estaríamos aqui agora, juntos. Exatamente. Foi um momento muito especial para mim, disse Micaela, sentindo novamente a emoção daquele momento. Depois do jantar, sentaram-se na sala de estar, conversando por horas. Micaela sentia-se cada vez mais conectada ao filho, como se todos os anos de separação estivessem finalmente sendo curados. Miguel, você já pensou no futuro? Em como será daqui para frente? Perguntou Micaela, curiosa. Tenho pensado nisso, mãe. Quero me formar em medicina e, quem sabe, abrir uma clínica para ajudar pessoas como Rosa fez. Quero honrar o legado dela e fazer a diferença na vida das pessoas, respondeu Miguel, com determinação.
Micaela sorriu, orgulhosa do filho. Tenho certeza de que você será um excelente médico, Miguel. E sei que Ricardo, onde quer que esteja, também está muito orgulhoso de você, disse ela, com lágrimas nos olhos. Miguel abraçou, sentindo-se mais próximo da mãe do que nunca. Obrigado, mãe. Com você ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer coisa. Micaela sentiu um calor no coração, sabendo que finalmente tinha encontrado a paz e a felicidade que procurava há tanto tempo. E, embora ainda houvesse muitos desafios pela frente, ela sabia que, com Miguel ao seu lado, poderia enfrentar qualquer coisa. Vamos juntos, meu filho. Vamos construir um futuro brilhante, cheio de amor e esperança, disse Micaela, olhando para Miguel com determinação e amor. E assim, mãe e filho começaram a traçar novos planos para o futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes trouxesse. A jornada ainda estava longe de terminar, mas eles estavam mais unidos e fortes do que nunca. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!